TV Diário do Sertão, aqui na capital João Pessoa. Do meu lado aqui está um cajazeirense, Lúcio Vilar, que é professor universitário, jornalista. Muito tempo que saiu de Cajazeiras aí, mas hoje milita aqui na imprensa, como também é professor universitário. Ele vai bater um papo com a gente, falar um pouco de cultura, política, nos entendimentos dele aqui. Prazer tê-lo aqui na TV Diário do Sertão. Prazer é nosso, estamos à disposição. Lúcio, como é hoje que está a vida de Lúcio Vilar depois que saiu de Cajazeiras? Olha, foram vários momentos, passei pelo jornal Correio da Paraíba, onde fui repórter de várias editorias e depois ingressei na universidade. Então, continuei conciliando a atividade acadêmica com o mercado, mas chegou um momento que eu me efetivei na UFPB e aí tive que optar e ficar só com o ofício de professor. Mas continuo jornalista, evidentemente, né? Porque o vírus é muito forte e a gente não consegue se livrar. E continuo, inclusive, com coluna semanal, fazendo coberturas especiais, enfim. Eu jamais deixarei de ser jornalista e de militar de alguma forma. Você falou aí a questão de se afastar um pouco. Quando a gente se afasta um pouco dessa história de estar no mundo da política, de estar no mundo jornalístico, não sente essa ansiedade de estar, como você mesmo disse? A gente sempre tem saudade do batente, né? Eu tenho muita saudade da redação. A redação do jornal, para mim, é um negócio fantástico. A redação no Correio da Paraíba, em especial, que foi o único jornal onde eu trabalhei, ela tem uma condição muito especial, muito particular, que eu acho que outros jornais talvez não tenham, né? Tem um clima de discussão, muito barulho, aquela coisa efervescente, né? Então eu sinto falta disso hoje. Mas assim, continuo ligado de alguma forma e sempre tenho contato com a redação do Correio e até de outros jornais por conta da militância cultural também que eu tenho. Eu produzo um festival, que é o mais importante festival de cinema e vídeo, é o maior festival de cinema e vídeo genuinamente paraibano, que é o Festa Aruanda. Então eu estou sempre em contato com os vários veículos em função da divulgação do festival e de outros eventos com os quais eu acabo me envolvendo como produtor cultural. Passasse lá por Cajazeiras pela Patamuté FM, recordo bem, difusora, né? Como é que você vê hoje, daquele tempo que o senhor fez jornalismo lá na cidade de Cajazeiras, para os dias atuais? Há uma diferença hoje, do jornalismo de hoje para daquele tempo? Olha, eu posso até ser injusto de falar, porque eu não estou acompanhando, né? Então tem muitas mudanças, tem muitas fatos novos, introduções de novas mídias, como é o caso, inclusive, é dessa experiência de vocês que para mim, por exemplo, é nova, entendeu? Então tem uma série de coisas que germinaram nos últimos anos e estão começando a aparecer de uma forma mais concreta, mais efetiva. Então, assim, a minha avaliação ela pode ser um pouco prejudicada por isso, então eu não arriscaria muito. Mas assim, em relação ao que eu posso dizer... há mais independência, havia mais independência do antes e o depois, ou agora? Eu acho que naquela época havia uma ânsia maior por essa independência, havia esforços maiores, né? Gestões nesse sentido, até porque os proprietários permitiam essa barganha, essa possibilidade de você... Porque a questão é o seguinte, é que os meios de comunicação estão numa luta permanente. Isso vai ser eterno, né, com os governos, né? Então vai haver sempre conflitos, né? O que não pode acontecer de você se dobrar totalmente dos veículos, se tornarem totalmente dependentes dos poderes instituídos. Eu acho que isso é muito complicado e prejudicial à liberdade de expressão e principalmente de informação. Então, assim, de uma forma mais geral, eu percebo que há 20 anos atrás eu acho que se respirava mais liberdade. Paradoxalmente, se você pegar a década de 70, a Alto Piranhas, com Nonato Guedes, com Gutenberg, etc., toda essa geração que saiu do rádio, mesmo na ditadura havia muito mais disposição dos repórteres, dos jornalistas, de brigar contra o poder. Eu percebo hoje um certo, e aí eu falar de uma maneira geral, não é só Cajazeiras, um certo empobrecimento do jornalismo. E uma das razões para isso que eu atribuo é exatamente o sufocamento
de determinados governos que não admitem um contraditório, que não admitem que se fale outra versão que não seja a dele. Então isso tudo é muito complicado, mas ao mesmo tempo também muito complexo. Eu sei que não é fácil, né? Mas como eu acompanhei Nonato, como acompanhei Olho Vivo e uma série de outras experiências, Zé Hilton Trajano, Discoteca Dinamite, eu sou ouvinte do Discoteca Dinamite, que era um programa à noite, claro que na época podia-se fazer um programa à noite, a televisão não tinha essa força ainda, e era um negócio explosivo, era Júlio Bandeira e o Zé Hilton, né? Então era uma coisa assim de explosiva, e era em plena ditadura, né? Curiosamente, né? Tinha o mesmo sotaque de hoje, aquela agressividade, aquela pegada, tinha o Júlio Bandeiras, Ailton ou não? Eu acho que esses dinossauros, eles deixaram essas sementes, sabe? Eu acho que isso ficou. E embora fossem de gerações diferentes, porque Gutenberg, o Donato Guedes, a Malvino e tantos outros, eles eram mais novos, era uma outra geração. Mas de qualquer forma, eles plantaram uma semente, eu acho que muito importante, até na minha pesquisa de rádio em Cajazeiras eu falo sobre isso, né? Sobre essa força desse rádio denuncista, desse rádio que procura. Tem um episódio bastante sintomático disso que eu estou falando. Houve um assassinato de um menor em 1972, 73, e se atribuiu o crime a um tenente da Polícia Militar da Paraíba. Eu estava lá no dia do jogo, eu vi a criança morta, etc. e tal. E a versão que ficou tinha sido o policial, né? E quem revelou que havia sido um médico que havia cometido aquela barbaridade e não o policial, que estava preso, inclusive, injustamente, foi o Discoteca Dinamite, percebe? Então, isso no momento em que denunciar um médico da estatura, da importância que ele tinha na época em Cajazeiras, isso era uma coisa, você há de convir que era uma coisa rara, uma coisa sui generis, né? Não era qualquer cidade que ia fazer isso. Porque nós temos um rádio, uma história de rádio que é a escola, né? Então isso é só um exemplo para a gente entender essa trajetória do rádio jornalismo paraibano, que vem também de pessoas como Zé Hilton e como Júlio Bandeira. E Zé Hilton, que era um comentarista que jogava nas 11, né? Comentarista esportivo, fazia de tudo, narrador, tudo. Aliás, era mais narrador mesmo. Eu tenho fotos dele no campo narrando, sentado assim na beira do gramado. Então, uma história muito rica. Mas eu percebo um certo empobrecimento de uma maneira geral. Não estou falando nem de Cajazeiras, nem da Paraíba, mas de uma maneira geral do jornalismo. E eu acho que isso é muito preocupante. Essas novas gerações, vocês precisam estar atentos a isso para que consiga manter um padrão de qualidade e de compromisso com o ouvinte, com o telespectador e com o leitor, né? o eventual leitor. Esse bate-papo aqui com Lúcio Vilar, ele que é jornalista cajazeirense e falou de cultura. Lúcio, você não sente vontade de fazer também cultura na sua terra também, não? Você falou aqui há pouco agora na capital de João Pessoa, nunca foi convidado para fazer cultura lá em Cajazeiras? Não, eu fiz, em 2004 nós fizemos um documentário que teve apoio da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, né? Na época era o prefeito Carlos Antônio, e foi um documentário muito importante sobre o Sávio Rolim. Então, assim, não era um projeto de Cajazeiras, mas era um projeto de um cajazeirense sobre um cajazeirense, que é o Sávio, né? E esse documentário foi muito premiado em todo o país. Então, mas depois disso, não. Eu tenho outras ideias de documentários, mas me faltam essas condições de produção e apoios institucionais ou oficiais para que a gente possa colocar em prática. Tem algumas ideias aí de um documentário que tem tudo a ver com a cidade, não posso entrar nos detalhes nem do que se trata, mas que tem muito a ver com esse momento que a gente vive de comissão da verdade, de olhar o passado, né, de lançar luzes sobre o passado pós-64 e tal. Tem algumas ideias que seriam uma possibilidade, porque é uma área também que eu atuo, né, que é o cinema documental. Eu sou hoje um produtor também, além do Festival Aruanda, de conteúdos audiovisuais, né? Então, não faço ficção, faço documentário. Então, eu poderia voltar em função disso, né? Mas desde que a gente possa conversar e desde que se tenha as condições de produção para isso.
Lúcio, obrigado pela sua participação aqui na TV Diário do Sertão. Obrigado, foi um prazer, espero que o público goste.